o quanto cada um está, eu percebo o quanto cada um está um pouco com seus ânimos, né? Às vezes até mesmo abalado devido a essa mudança, né? Como resolver os problemas, como dar conta da produtividade, dos resultados. E é normal acontecer isso porque, como nós falamos da outra vez, era algo inesperado, né? Nós estamos vivendo um momento extremamente atípico, um momento onde a cada dia, ao invés de nós nos aproximarmos do fim de tudo isso, nós estamos, como a Rosemary falou agora há pouco, nós estamos sem saber até quando tudo isso vai, né? Então, é muito complicado, porque a gente fica numa situação de espera, é uma situação de espera. E eu até anotei essa frase aqui, enquanto vocês estavam falando, que a espera, ela precisa gerar a paciência, né? A paciência é uma emoção. Não é tão difícil desenvolver a paciência. Apesar de estarmos vivendo um momento muito difícil, nós vamos precisar trabalhar um pouco mais nosso senso de adaptação, né? Os pensamentos adaptativos. Não é tão simples ser racional em um momento onde muitas pessoas estão morrendo, onde muitas pessoas estão sendo diagnosticadas, pessoas à nossa volta, ao nosso lado, pessoas da família, pais de alunos, avós de alunos. As notícias que nós estamos recebendo muitas vezes nos abalam, mas nós que estamos na linha de frente, nós precisamos buscar cada vez mais o pensamento adaptativo para que a gente possa conseguir ter essa produtividade que a gente precisa ter e seguir nessa linha de frente. A resiliência, nós falamos da última vez, a resiliência, ela é um dos principais, uma das principais estratégias para trabalhar nesse momento, né? Porque a resiliência, ela faz com que a gente conquiste o poder de passar por toda uma situação atípica e complicada naquele momento, tentar resolver aquilo que nos compete, aquilo que a gente consegue fazer, mas não se abalar, ou seja, não deixar que isso destrua a tua fortaleza. Você tem dentro de você muitas outras emoções positivas que te seguram nesse momento. Ou seja, você tem habilidades emocionais que fazem com que você, por exemplo, realize a sua missão de professor, a sua missão de coordenador, a sua missão de estar na linha de frente da educação. Essa missão, ela não pode ser totalmente abalada por sentimentos negativos, por pensamentos negativos. Você precisa estar cada vez mais buscando as suas estratégias para manter as suas emoções positivas cada vez mais presentes. Mônica, como fazer isso? Ontem eu pensava sobre algumas coisas para falar para vocês, e eu escrevi aqui que nesse momento nós precisamos viver o agora. Nós chegamos num ponto, nós estamos há 5 meses, 6 meses dessa pandemia. E como vocês mesmos falaram, nós não vemos mudança, nós não vemos isso acabar, nós não sabemos com quem nós estamos lutando, que inimigo é esse, que cada vez mais
acomete mais pessoas. Então, não adianta eu ficar realmente pensando, como vocês estavam falando da questão da educação, né? As estratégias que estão sendo vistas e revistas em relação às avaliações e tudo mais, toda essa questão de processo de vocês, não adianta ficar pensando no que vai acontecer depois, eu preciso resolver agora. O professor estava falando agora há pouco, eu não me recordo se foi o professor Frederico ou Marcondes, eu não vi exatamente o nome, mas estava falando, realmente eu entendi a emoção dele quando ele coloca a quantidade de material que ele precisa ler, que ele precisa correr, e é uma corrida mesmo, é correr contra o tempo, é o tempo todo você tentando dar o resultado, produzindo e tudo mais, e foi exatamente o que eu escrevi aqui ontem. A administração do tempo é o que nós precisamos nesse momento. Esse momento de crise, não esperávamos que fosse chegar ao mês de julho, como nós não sabemos se vai chegar a agosto, setembro, como muitas pessoas falam. E setembro já está praticamente no final do ano. Sem férias escolares, sem férias de vocês. É muito complicado. Mas nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos sem se apegar a eles. Ou seja, eu não posso ficar pensando no que passou, e eu não posso ficar pensando no que vai acontecer. Eu tenho que resolver o agora. Como que eu vou resolver o agora? Eu vou administrar o meu tempo. Então, eu fiz 2 eixos, né? Eu vou tentar até mostrar aqui para vocês, não sei se vai aparecer, ó. Dá para ver? Ó, aqui embaixo, dá para ver, pessoal? Muito pequeno. Pequeno, né? Mas depois eu vou fazer o seguinte, depois eu vou mandar para a Nayara. Eu vou tirar uma foto, eu mando para a Nayara e ela encaminha para vocês. Esse eixo aqui, eu coloquei na vertical, eu coloquei 2 quadrantes, tá? Não importante e lá em cima importante. E na horizontal eu coloquei urgente e não urgente. E dentro, aqui ele forma, é um gráfico que forma 4 quadrantes, tá? Isso aqui é só um exemplo para explicar para vocês. 4 quadrantes. No primeiro quadrante, ele tá o estresse. Lá em cima, no importante, o quadrante do importante tá o estresse. O de baixo, interrupções. Depois, ao lado, aqui embaixo, distração. E lá em cima, produtividade. Eu tenho 4 quadrantes do estresse, das interrupções, da distração e da produtividade, tá? O que eu quero ajudar vocês? Isso aqui é uma estratégia de administração do tempo e gestão do tempo, tá? Então, o que a gente precisa entender? Primeira coisa, nós temos muitas tarefas para realizar, muitas tarefas do trabalho. Então, a gente precisa focar no trabalho. As demais tarefas, a gente vai identificar o que é importante, o que é urgente, e a gente vai encaixar nos quadrantes. Mas nós vamos precisar focar no trabalho, porque o nosso maior problema hoje é como lidar com o trabalho em tempo de pandemia. Nós temos as outras áreas? Temos. Nós falamos naquela outra semana a respeito dos outros papéis que nós exercemos. Nós temos outras áreas. Nós temos família, nós temos filhos, nós temos outras áreas. Porém, nós chegamos em um momento
aonde até mesmo muitas pessoas estão com um acúmulo de serviço. E não era para ser assim. Mas, infelizmente, essa situação atípica nos levou a correr contra o tempo, como eu percebi até mesmo na fala do professor. Então, o que acontece? Eu preciso entender o seguinte: o primeiro quadrante, ele liga o urgente ao não importante. Olha, vamos entender isso, olha que bacana. Se você fizer, vai dar certo. Isso aqui dá certo, é uma estratégia. Então, eu vou ligar o urgente ao não importante. O que é o urgente ao não importante? São as interrupções. Então, eu vou colocar aqui, como se eu estivesse colocando dentro de uma agenda, tudo que são as minhas interrupções. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. O que pode ser interrupção? Tudo aquilo que eu apago incêndio. Tudo que eu posso considerar como se eu estivesse apagando incêndio são as interrupções. As interrupções não é o celular, mas as interrupções, por exemplo, pode ser as notificações que vêm no celular e que me deixam preocupado. Está chegando aqui um monte de mensagem, está chegando aqui e-mails, está chegando aqui uma série de coisas. Então, eu tenho que deixar de fazer o que eu estou fazendo para resolver isso aqui também. Olha, isso são interrupções. Isso é apagar incêndio. E, nesse momento, nós não podemos deixar de ser produtivos para apagar incêndio. Eu preciso entender o quê? Isso aqui que acabou de chegar é urgente, mas não é tão importante. Mas, Mônica, se é urgente, precisa resolver. Calma, mas antes do urgente e não importante, eu vou ter algo que é urgente e importante que está na frente. Então, eu preciso realmente desenvolver esse mecanismo para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Como que se chama isso, pessoal? Prioridades. Eu preciso ter prioridades agora. Você pode até me falar, mas eu já era uma pessoa organizada, eu já tinha prioridades, eu conseguia lidar bem com as minhas prioridades. Calma, mas agora nós estamos vivendo um momento muito mais complicado. Como eu falei no início, correr contra o tempo, eu preciso resolver algo que de uma outra forma que eu não estava acostumado. Eu preciso ensinar de uma maneira que eu não estava acostumado. Eu preciso lidar com o professor, com um aluno, com um pai, com uma mãe, lidar com as minhas pressões de uma maneira diferente que eu não estava acostumado, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Aí eu tenho um outro quadrante lá em cima, que é o quadrante... Não, vamos deixar esse lá para o final. Vamos passar para a direita. Eu tenho o quadrante do não urgente, anota aí, não urgente e não importante. Então, eu já vi urgente e não importante, agora eu tenho não urgente e não importante. Qual é esse quadrante? As distrações. O que eu posso colocar aqui nas distrações? Celular. Eu posso colocar nas distrações qualquer coisa que eu passo tempo, eu utilizo para passar o tempo. Aquilo que, às vezes, olha só o detalhe que eu vou falar para vocês. Às vezes, aqui na distração, vai entrar até mesmo as coisas que você gosta de fazer. As coisas até que relaxam a tua cabeça, que te ajudam. Não estou dizendo que esse quadrante é negativo, não, mas a gente vai ter que saber colocá-lo dentro da sua prioridade. Então, a distração, ela vai entrar, muitas vezes, eu vou fazer uma pipoca aqui, eu vou assistir uma série com meu filho, com a minha filha, com minha esposa, meu marido. É uma distração. Ou senão eu vou fazer algo por 15 minutos, 20 minutos, meia hora, mas que vai me fazer bem. É distração. Vai entrar aqui no campo da distração. Então, você vai lá
e se organiza, escreve tudo aquilo que te traz a distração. Você já montou o quadro das interrupções, o outro da distração. Agora nós vamos subir um pouquinho. Vamos lá para o outro quadrante da direita. Importante e não urgente. Existem coisas que são importantes, mas não são urgentes, né? O que são essas coisas? São fluxos de produtividade, né? Então, eu posso colocar, um planejamento, de repente assistir uma videoaula, assistir um vídeo de alguma coisa que vai me ajudar, que vai acrescentar no meu trabalho, são coisas que eu deixei para depois, mas que estão relacionados à minha produtividade. Então, olha aí, são importantes para mim, é importante para o meu crescimento, é importante para o meu desenvolvimento, mas não é urgente. Então, vou colocar lá, a pessoa que eu vou prestar um concurso. Então, eu tenho os exercícios, né, que eu preciso fazer, eu tenho o simulado, e eu tenho as aulas, e eu tenho a legislação para ler. Então, eu preciso identificar o que é mais importante e urgente, o que é importante, mas não é urgente, e o que é importante e urgente. Entende? Eu tenho 3 coisas para fazer do estudo do concurso. E eu tenho que colocar cada um no seu devido lugar, porque senão eu vou querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou querer assistir uma videoaula, eu vou querer ler a lei ao mesmo tempo e fazer simulado, e eu vou me perder, e eu não vou conseguir me concentrar, e eu vou me desesperar. Aí eu dei um exemplo para vocês. Eu dei um exemplo porque hoje tem sido a minha realidade, né? Até falar um pouquinho para vocês. Eu vou prestar aquele concurso da Polícia Penal. Então, não vou deixar de ser psicóloga não, tá, gente? Vou continuar trabalhando, mas é um dos sonhos que eu tenho. Eu gosto da carreira policial. E chegou essa oportunidade e eu comecei a estudar. Mas eu tenho meu trabalho. Então, eu atendo muitos pacientes, eu atendo pacientes todos os dias, eu atendo pacientes no presencial, eu atendo online, e eu tenho também as minhas outras coisas. E o que eu fiz agora? Eu me desafiei a estudar para concurso. Então, eu tenho que começar a me organizar, e eu fiz o meu quadrante. E no meu quadrante, eu precisei colocar aqui o que é importante e urgente, o que é não importante e urgente, o que é importante não urgente e o que é não importante e não urgente. Muitas coisas, eu vou contar para vocês, muitas coisas durante 3 meses, né? Nós temos 3 meses para estudar. Eu não vou dizer para vocês que eu vou deixar de fazer. Tem coisa que eu vou deixar de fazer, sim. Então, vamos ser bem francos. Nesses 3 meses, eu identifiquei que vão ter coisas que eu vou ter que deixar de fazer. Outras coisas eu vou ter que diminuir. Então, por exemplo, se eu fazia se eu corria todos os dias, eu já não estou correndo mais todos os dias, porque não vai dar tempo. Então, eu vou correr 2 vezes na semana, mas eu não vou deixar de correr, porque eu sei que a corrida, para mim, me ajuda. Então, para você entender, só que você vai identificar que tem coisas supérfluas, coisas que às vezes você fazia e que você pode deixar para depois do concurso. Então, eu estou dando só um exemplo para vocês, que dentro do trabalho de vocês, vocês podem identificar assim, eu não sei até quando vai essa pandemia, mas eu preciso me organizar agora. Então, até acabar tudo isso, tem coisas que eu vou ter que deixar de fazer, então se programe. Coloque aí mais uns 2 meses na sua frente, 3 meses na sua frente, de ano atípico, que não vai voltar ao normal. E você faça o seu quadrante e começa a desenvolver dentro dessas prioridades. E aí vão ter coisas que você vai deixar de fazer, coisas que você vai fazer menos, com menos intensidade, e outras coisas que você vai precisar melhorar e aumentar as suas horas.
Então, por exemplo, nós falamos na última reunião que muitas pessoas mudaram o seu relógio biológico. As pessoas passaram a trocar a noite pelo dia, muitas vezes até para relaxar, ficar a madrugada toda assistindo filme, assistindo série, enfim. Vão ter coisas que a gente vai precisar deixar de fazer. Se tiver que ficar até mais tarde, infelizmente vai ficar tendo que ser produtivo. Mas eu, como profissional da saúde, de psicologia, eu prefiro e eu auxilio vocês a não deixar para fazer isso na madrugada. Lembre-se da melatonina, nós precisamos produzir o hormônio da melatonina, então eu preciso dormir de madrugada, eu preciso dormir à noite. É melhor que eu acorde 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e comece a planejar o meu dia, do que eu procrastinar o dia todo e ficar perdido e depois deixar as coisas para fazer à noite e na madrugada. Ou deixar as coisas para fazer no final de semana. Porque o final de semana, ele não deixou de ser final de semana, né? Nós não vamos mais para shopping, nós não vamos mais para restaurantes, e nem para parques, e nem para praia. Mas nós precisamos ter o final de semana para descansar. Mônica, eu vou descansar o final de semana todo? Não. Você pode também ser produtivo no final de semana, mas no final de semana vai diminuir um pouco a intensidade dessa produtividade, tá? Agora vamos lá para o último quadrante, que é o lá da ponta da esquerda, o importante com o urgente. Qual é esse quadrante aqui? É o estresse. Exatamente isso, é o estresse. Então, esse eixo, ele é muito importante, porque por que eu chamo de estresse? Porque é o eixo do desespero. Quando eu olho para as minhas, para o meu trabalho, né? Eu olho para aquilo que são as minhas obrigações e tudo aquilo que eu preciso fazer. E eu olho e vejo que a maior parte das coisas são importante e urgente, o que vai bater nas minhas emoções? O que vai gerar nas minhas emoções? Desespero. Então, é isso que eu não posso deixar acontecer. Eu preciso trabalhar esses 4 quadrantes, colocar cada coisa no seu devido lugar, para eu não ficar desesperado. Aí, o que vai acontecer? Esse estresse, Mônica, mas se não gerar desespero, continua sendo o quadrante do estresse? Continua, mas vai ser aquele estresse controlado, vai ser o estresse da alerta. Lembra das 4 fases do estresse? Eu tenho a alerta, eu tenho a resistência, eu tenho a quase exaustão e eu tenho a exaustão. São 4 fases do estresse. A resistência já começa a ser negativa. A quase exaustão e a exaustão é o estresse. Oi? Repetir novamente as 4 no início. O alerta, a resistência. As 4 fases do estresse é a resistência, a alerta. Alerta é a fase positiva do estresse. Alerta. Aí eu tenho a segunda fase, que é a resistência. Eu tenho a terceira fase, que é a quase exaustão. E a 4ª fase, que é a exaustão. A síndrome de burnout, que é o estresse relacionado ao trabalho, ela está na 4ª fase do estresse. Ela está na fase da exaustão. É onde a pessoa adoece a ponto de ficar impossibilitado de trabalhar. A síndrome de burnout, ela impossibilita a pessoa. A pessoa realmente, ela já está com muitos sintomas. Vamos só falar um pouquinho, que sintomas são esses? Quando a pessoa chega na fase da exaustão, ela já não consegue mais ter ânimo para trabalhar, ela começa a dar desculpas para tudo. Eu não consigo fazer, não dá tempo, eu não quero. A pessoa não consegue levantar da cama,
ela passa a maior parte deitada, a pessoa começa a não querer comer, ou se ela já tiver uma personalidade ansiosa, ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade, então ela vai comer muito. Então, tudo depende também do organismo e da personalidade da pessoa, porque tem pessoa que na fase do estresse não come, e tem pessoas que comem muito. Isso vai depender também dos seus mecanismos do estresse e da ansiedade. E a pessoa, ela começa a desenvolver problemas dermatológicos, gastrite, insônia, e fora, e principal, né, quais são os principais sintomas? São sintomas emocionais, irritabilidade, choro constante, perda do senso de humor, agressividade. Então, a pessoa, ela começa a ter desânimo, dores no corpo, cansaço físico. Então, tem muitos sintomas físicos e psicológicos que a pessoa vem desenvolvendo desde a fase da resistência até a fase da exaustão. Mônica, por que que isso acontece? Isso acontece porque na fase da resistência, de tanto eu resistir, ou seja, eu estou ali o tempo todo em alerta, eu estou começando a ficar desesperado, porque eu tenho que resolver isso, resolver aquilo, eu até estava com energia para resolver uma coisa ou outra, mas chega uma hora, se eu não me colocar, não voltar à homeostase, ou seja, não voltar no meu momento normal, na minha normalidade, a minha imunidade vai cair. Por que que vai cair? Vou explicar para vocês uma outra situação. Existe o hormônio chamado cortisol. O hormônio cortisol, ele é produzido cada vez mais no momento de estresse. Então, no momento que eu me coloco em alerta, eu produzo cortisol. E quanto mais cortisol o meu organismo produz, o que que acontece? Há uma queda da minha imunidade. Essa é a verdade. Porque o estresse, eu estou ali. Enquanto eu estou controlando o estresse, eu estou achando que está tudo legal, que está tudo bem. Só que eu não estou enxergando o que está acontecendo com o meu organismo. E está acontecendo uma queda na minha imunidade. E olha o que eu estou falando para vocês. Queda na imunidade. Nós estamos vivendo um período de um vírus, né, um vírus aí invisível e desconhecedor, que está atacando as pessoas justamente na imunidade. Então, eu preciso enxergar esses estressores. Os estressores é o que faz com que eu perca o meu controle. É o que faz com que eu deixe de voltar à minha homeostase e eu continue resistindo, eu continue me mantendo ali no desespero. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, se nós não nos organizarmos, fizermos esse gráfico aqui, é um gráfico, né? Eu faço um gráfico. Quem é professor de matemática pegou rapidinho, acho que o professor de matemática está aí, pegou muito rápido esse quadrante. Eu faço o gráfico, eu divido em 4 e eu coloco são 2 eixos, né? E 4 quadrantes. E eu nomeio esses quadrantes e eu vou começar a trabalhar isso. Então, conclusão, para que eu não desenvolva as outras fases do estresse, que são as fases negativas, eu vou precisar me organizar o meu tempo, planejar o meu tempo de acordo com o que eu tenho para fazer. E voltando um pouquinho ao que eu falei, só para a gente memorizar. Muitas coisas eu vou ter que deixar de fazer por um tempo, muitas coisas eu vou precisar aprender a fazer diferente, outras eu vou diminuir a intensidade, e outras eu vou entender que eu preciso fazer aquilo
por mais tempo, mas não no desespero. Vai dar conta, porque se eu estou me organizando, vai dar conta, eu vou dar conta e vai dar tempo para fazer tudo, tá? Então, o que seria isso? Eu até anotei aqui, classificar as nossas tarefas do dia a dia. Então, eu estou classificando. Então, na verdade, eu fazendo esses quadrantes, eu simplesmente estou classificando. Hoje está parecendo aula de matemática, né? Eu estou classificando as minhas tarefas do dia a dia. Pronto, estou me organizando. Isso é muito importante que eu faça. E é interessante, pessoal, fazer isso todos os dias. É uma tarefa para você acordar bem cedo e já fazer, tá? Eu vou identificar aonde eu passo a maior parte do meu tempo. Então, é como se eu estivesse enxergando a minha vida de fora para dentro. Estou desenhando a minha vida aqui. E eu começo a me avaliar e eu começo a perceber aonde eu estou passando a maior parte do meu tempo. E aí eu começo a me corrigir e eu falo, opa, peraí, eu estou passando a maior parte do meu tempo nas redes sociais, eu estou passando a maior parte do meu tempo no celular, eu estou passando a maior parte do meu tempo em cima dos textos dos alunos que eu tenho que corrigir. E por que eu estou passando a maior parte do tempo nisso? Talvez porque eu não me organizei direito, eu preciso me organizar, tá? Aí vamos lá. Porque eu começo a identificar porque eu estou tendo as emoções e por que a minha produtividade está caindo. Então, isso aqui eu anotei quando eu estava fazendo o quadrante aqui, tá? O que seria isso? Quando eu começo a separar e a classificar, eu começo a entender as minhas emoções. Então, começam a cair as minhas fichas, e eu começo a falar, poxa, então é por isso que eu estou nervoso, é por isso que aqui eu estou ficando muito acelerado. Então, você começa a entender as suas emoções, e você vai perceber que elas vão mudar, tá? E a questão da produtividade, você percebe o porquê que a produtividade caiu. Poxa, se eu estou ficando a maior parte do meu tempo na rede social, por exemplo, depois, até aquilo que não era importante, urgente, passa a ser. E aí, muitas coisas que era de outro quadrante, vão tudo para o quadrante lá de cima. Aí é por isso que chega uma hora que parece que a gente é uma panela de pressão. Parece que a gente vai explodir, porque a gente procrastinou em algumas coisas e depois ficou muito apertado. Então, lembra da panela de pressão, dá a impressão que vai explodir, tá? Então, a gente precisa se organizar antes. Agora, tem uma outra situação que eu preciso falar aqui para vocês desse quadrante. O estresse, o que acontece? Vocês vão se identificar com o que eu estou falando para vocês. Isso acontece com a maior parte das pessoas. Todas as vezes que nós temos muitas coisas para resolver e que nós classificamos essas tarefas, né? Essas coisas vamos colocar como tarefas. Quando nós classificamos essas tarefas como importante e urgente, aqui nós começamos a procrastinar. Quando nós começamos a perceber, a nossa emoção começa a se descontrolar e a gente acha que não vai dar tempo, a gente começa a se desesperar, automaticamente e sem perceber, a gente vai lá para o quadrante da distração. Eu começo a me distrair com outras coisas. Então, olha o que acontece com a gente. Então, aí ficou tudo pior, porque eu já estava com o meu nível de estresse elevado. O meu quadrante de importante e urgente já estava cheio. O meu copo já estava cheio. E o que acontece? Eu não consegui lidar com isso. Aí o que eu faço? Eu vou me distrair um pouco. Eu vou fazer outra coisa, porque eu não estou aguentando. Quando você voltar, imagine, aquele copo já transbordou. O copo já
transbordou. Então, nem todos os momentos é momento de sair do foco. Eu sempre falo isso no consultório para os meus pacientes, e eu vou falar para vocês. Nós precisamos aprender a mudar foco. Quando tem algo que está nos incomodando, nos prejudicando o nosso emocional, a gente precisa aprender a mudar pensamento e a gente precisa aprender a mudar foco. Mas aqui, quando se fala de produtividade, quando se fala de trabalho, nem todas as horas, nem todos os momentos que eu quero é momento de distrair. Tem coisa que eu vou ter que enfrentar. Tem situação que, infelizmente, ou felizmente, se eu conseguir lidar com isso, eu vou ter que sentar na cadeira e fazer até acabar. Então, esse é o X da questão aqui nesse quadrante do estresse. Que se eu identifiquei que é importante e urgente, eu preciso fazer. Enquanto isso aqui não acabar, eu não vou conseguir dar atenção às outras coisas. Então, você vai percebendo que você vai repetindo isso todos os dias. Então, olha só o que eu vou falar para vocês. Mônica, então você está querendo dizer que a gente vai ter que ter rotina? Sim. E eu escrevi aqui 4 preciosidades para vocês, anotem aí. 4 coisas importantes. São os 4 pilares da gestão do tempo. 4 pilares da gestão do tempo. O primeiro é o desejo. Primeiro pilar da gestão do tempo é o desejo. Segundo pilar, já vou explicar, tá? Segundo pilar, metas. Às vezes eu falo um pouco rápido, porque é devido ao tempo. Eu acho que não vai dar tempo de falar tudo, mas se vocês quiserem que eu diminua, tá? Eu vou falando um pouquinho mais lento, tá, gente? Mas o importante é que a gente fique nessa sintonia aí, e a gente compreenda. Segundo, metas. Terceiro, rotinas. Terceiro pilar, então vamos lá, 4 pilares da gestão do tempo. Primeiro é o desejo. Segundo são as metas. O terceiro, rotina. E o quarto, agenda bloqueada. Agenda bloqueada. Então vamos lá. O que é esse desejo? Você precisa, em primeiro lugar, entender o que você, muito claro, né? Isso tem que ficar muito claro na tua mente. O que você quer muito. Qual é o teu maior desejo? Então, naquele dia, um dia não é igual ao outro. Eu preciso entender isso. Isso aqui são os pilares e eu vou ter que trabalhar isso diariamente. Você precisa ter muito claro na tua cabeça o que você quer daquele dia. Qual é o teu desejo para aquele dia? Então, vamos dar um exemplo. Você que é professor. Então, você tem algumas aulas para ministrar online para os seus alunos. Qual é o seu maior desejo? Foque no seu desejo. Não foque nos pensamentos automáticos que vão vir na tua mente por causa do seu desejo. Então, assim, você vai dar uma aula, você não vai ficar pensando se o aluno vai gostar da sua aula, se ele vai entender, se ele... Isso são coisas que a gente precisa se preocupar, mas não é o mais importante. O mais importante é você fazer o seu melhor, você dar o seu recado. Você precisa estudar a matéria, dominar a matéria e dar o seu recado. Agora, se depois a mãe, o pai vão reclamar porque está tendo aula online, porque não está tendo aula presencial, porque tem muita tarefa para fazer, muito trabalho,
você está fazendo a sua parte, você está ali, você está trabalhando, você está se esforçando. Então, você vai dar o seu melhor. Então, quando você tiver o desejo de fazer algo, foque no seu desejo. Foque 100% no seu desejo. Eu vou fazer o meu melhor, tá? Então, o seu desejo, ele pode estar relacionado a várias situações. Pode estar relacionado, então eu coloquei aqui, ó, pode estar relacionado à saúde, à sua intelectualidade, estudar mais, intimidade com Deus, por exemplo, ter uma maior intimidade com a sua família, resolver as coisas que estão pendentes. Olha quantas coisas eu falei, né? Tem mais uma situação aqui. Iniciar um outro negócio, empreender nas horas livres, abrir o seu próprio negócio, fazer um empreendimento, enfim. Então, você tem para aquele dia, eu costumo dizer que todos os dias a gente acorda com sonhos. Todo dia é dia para sonhar. Todos os dias, se permita todo dia sonhar, todo dia acordar com sonhos diferentes, né? E às vezes você vai se deparar até mesmo com os mesmos sonhos ou as mesmas tarefas, os mesmos compromissos. Mas enxergue aqueles compromissos com um desejo diferente. Coloque energia naquilo que você vai fazer. Coloque de fato energia. Então, se eu tenho o desejo de fazer isso, por onde eu tenho que começar? Aí vem o segundo pilar da administração do tempo, que são as metas. Não tem desejo realizado se eu não tiver metas. Então, eu já identifiquei que para aquele dia o meu desejo é esse. Então, se o meu desejo é esse, eu preciso colocar as metas do meu dia. Então, tá lá, você precisa transformar os seus desejos em metas. O que é isso, Mônica? Datas para acontecer. Então, metas tem a ver com datas. Eu preciso planejar, eu preciso de um planejamento. Então, eu tenho que colocar datas, eu tenho que colocar horários, eu tenho que colocar o tempo para que eu possa realizar o que eu vou realizar. Porque quando eu coloco data, eu não me perco. Quando eu coloco horários nas coisas, eu não me perco. Então, eu estou me aproximando já do terceiro pilar. Qual é o terceiro pilar? Rotina. A rotina parece que é um nome negativo. Quando você começa a fazer terapia comigo, por exemplo, você passa a enxergar a rotina como algo totalmente diferente. Porque eu sempre falo sobre rotina. Eu falo para a pessoa que quando a gente aprende a mudar hábitos, automaticamente a gente está mudando rotina ao mesmo tempo. Então, a gente precisa mudar hábitos, a gente precisa avaliar os nossos hábitos, modificá-los e automaticamente a gente vai ter uma rotina diferente. Então, o terceiro pilar, como rotina, é aonde trava muitas pessoas, né? Ou seja, as pessoas muitas vezes não gostam de rotina. Então, pode ser que tenha pessoas que estão me ouvindo nesse momento e que pensam assim, uma coisa que eu não gosto é de rotina. Mas eu vou perguntar para vocês, vocês conhecem algum atleta, vocês conhecem algum campeão ou alguém bem-sucedido que conseguiu chegar aonde queria chegar sem rotina, sem disciplina, sem foco e sem determinação? Negativo. Então, dentro da rotina, entra a disciplina, entra o foco e entra a determinação. Porque se eu não gosto, eu preciso passar a gostar de rotina. Então, eu tenho que manter essa rotina. Tem um ponto aqui que eu anotei para não esquecer de falar para vocês, que é aprender a dizer não para as pessoas. Tem pessoas que não sabem dizer não. Eu digo sim para todo mundo. Será que alguém vai se identificar com isso, né? Com essa personalidade ou esse comportamento? Precisa mudar. Precisa. Por quê?
À medida que você diz sim para todo mundo, você se perde nas suas prioridades. Então, as pessoas, elas precisam entender que você é alguém que tem um coração bom, você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa prestativa, você gosta de ajudar os outros. Ok, tudo isso são características muito importantes e positivas para o ser humano. Porém, quando isso começa a atrapalhar a sua produtividade e começa a prejudicar as suas tarefas, você precisa aprender a dizer não. Então, comece a identificar isso, pessoal. A gente vai voltar num outro momento e vocês vão começar a perceber, depois vocês podem até me contar se deu certo, porque dá certo, tá? As rotinas, elas precisam ser recheadas de atividades que vão de encontro com a sua missão, ou seja, o seu propósito. Então, qual é a sua missão? A sua missão hoje? Cada um sabe qual é a sua missão. Como profissional, você sabe qual é a sua missão. Então, a tua rotina, ela tem que ser recheada, olha o que eu estou falando, tem que ser recheada de atividades que vão de encontro à sua missão. Quais são as prioridades? Então, por isso que eu tenho que identificar as prioridades. Porque a minha rotina, ela vai ser recheada do quê? De atividades que vão de encontro com as minhas prioridades. Ou seja, a minha missão é igual à minha prioridade. Então, isso é legal eu fazer, tá, pessoal? Antes da gente ir para o quarto pilar, eu vou falar sobre o ritual, né? Ritual aqui não tem nada a ver com religião, tá, gente? Porque às vezes a gente pensa, ritual, tem coisas de religião, não tem nada a ver. O ritual que eu vou falar para vocês aqui, eu vou dar o exemplo do ritual do sono. A gente precisa, e faz parte da rotina, tá? Eu preciso criar dentro da minha rotina alguns rituais. Então, eu tenho que ter ritual para acordar, eu tenho que ter ritual para dormir, eu tenho que ter ritual para almoçar, eu tenho que ter ritual para trabalhar, né? Então, assim, eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito. Você vai deitar na sua cama, você passou o dia todo, que nem eu falei, um exemplo. Vamos pegar o exemplo da outra reunião. Você vai ficar trabalhando na sua casa o dia inteiro de pijama? Não. Por quê? Porque senão você vai querer dormir. Ou você vai ter a sensação de que é feriado ou final de semana. Porque a gente não estava acostumado a trabalhar em casa. Então, eu tenho que me colocar numa postura proativa de trabalho, tá? Por exemplo, você não vai dormir, já que eu tô de quarentena, nem saí de casa, não vou nem tomar banho. Já pensou? Né? Mas isso acontece. Então, não, eu vou tomar o meu banho, eu vou passar meus cremes. Olha aí os homens, passar os cremes também, não é só a mulher que passa creme, homem também. Então, eu vou lá, vou tomar meu banho, vou passar creme, vou colocar meu pijama, vou colocar meu calção de dormir, vou pegar meu copo com leite, ou vou pegar o meu chazinho, o meu copo com água, vou levar para a cabeceira da minha cama, vou pegar o meu livrinho de cabeceira, ou minha Bíblia, vou dar uma lida. Olha lá, é o meu ritual do sono. E o celular, eu já esqueci. O celular eu já coloquei para carregar faz tempo. Isso nos ajuda a desacelerar o pensamento. Então, quando eu faço isso, eu estou desacelerando. É a mesma coisa de manhã. Pela manhã, eu preciso ter um ritual. Eu não posso, por exemplo, acordei, naquela pressa, naquela correria, e já faz uma coisa aqui, já faz... Não, acorda, dá uma espreguiçada, dá aquela espreguiçada gostosa, dá uma alongada, alonga na janela, alonga na porta, sabe? Faz aquele alongamento,
Tem pessoas que já têm o hábito de fazer uma oração, vai ali, já faz uma oração, arrume a sua cama, tá? Eu sempre costumo dizer, se você quer ter um dia produtivo, comece arrumando a sua cama, né? Então, não saia do seu quarto sem arrumar a cama. Arruma a cama, deixa a cama lá bonita, toda arrumada, pronto, tá começando o seu dia. Aí agora você vai pro banheiro, ou você já vai direto tomar o seu banho, ou você vai escovar o seu dente, etc, etc. Vai fazer o seu café. Cadê o celular, gente? O celular vai ficar para depois. Então a gente precisa também na hora, a gente não pode acordar acelerado. Senão eu acordei, eu nem abri o olho direito, já estou pegando o celular e já estou ali olhando as mensagens, já entro na rede social, eu já estou perdendo tempo. Eu já estou perdendo tempo, eu já estou acelerando a minha mente, eu não cuidei da minha saúde mental, eu preciso cuidar da minha saúde mental, entende, gente? Então, isso aqui é uma riqueza, isso aqui faz tanta diferença. Se você repetir todos os dias esses rituais e ter uma rotina, vocês vão ver o quanto a vida de vocês vai melhorar. Tem gente que gosta de molhar planta de manhã, vai molhar a planta, né? Tem pessoas que já gostam de acordar 5 horas da manhã e já ir caminhar. Faça! É um ritual, mas precisa ser feito. Isso é muito importante. Vamos lá. Quarto e último pilar da administração do tempo. Olha que coisa boa. Hoje nós falamos do quadrante, né, dos eixos da administração do tempo, e agora a gente está falando dos 4 pilares. Então, o último pilar é a agenda bloqueada, tá? Você precisa ter uma rotina dentro da sua agenda. Então, anote isso. Agenda bloqueada é ter uma rotina dentro da sua agenda. Gente, isso é uma agenda diferente. Não é só ter uma agenda. O quarto pilar, ele poderia ser agenda, mas não é agenda bloqueada. Se eu estou bloqueando, eu estou colocando a minha rotina e eu bloqueei. Não vai entrar mais nada ali naquele dia. Existem as exceções, mas para eu colocar uma exceção, eu tenho que perguntar para mim se dá. Olha o amor próprio e o respeito, né? É como, por exemplo, você está fazendo alguma coisa, aí chega alguém e fala assim, Nayara, dá para você fazer isso aqui para mim? Querida, dá sim, deixa aqui que eu faço para você. Antigamente, pode ser que você estava acostumada a falar isso, mas quando você bloqueou a sua agenda e a tua rotina está dentro da sua agenda, você vai pensar 2, 3 vezes antes de falar que dá. Aí você vai entrar naquela estratégia que eu falei de aprender a dizer não. E aí você não vai deixar de ser a pessoa educada que você era, prestativa e etc. Não, mas você vai falar, eu vou ver se eu consigo e eu te dou uma resposta. Mas se você disse para a pessoa que vai dar uma resposta, dê mesmo. Agora, se você sabe que não dá para encaixar na agenda, já diga que não dá. E aí você já fala, querida, não tem como eu fazer isso aqui para você hoje. Eu vou ver o dia que eu consigo fazer e te aviso. Ok? Entende? E aí, se for muito urgente e importante, a pessoa vai pedir para uma outra pessoa, ou ela vai resolver de uma outra forma. Porque se você quiser ajudar essa pessoa, eu vou te dizer, você vai ajudar a pessoa até dizendo não. Olha como é simples. Às vezes, a gente até ajuda o outro dizendo não. Porque às vezes a outra pessoa vai ter que dar um outro jeito. E se você colocasse aquilo na tua agenda, você iria se enrolar com o teu planejamento. Olha que riqueza, gente. Isso é muito importante a gente saber, tá? E dá certo, faz isso que dá certo. Então, quando eu bloqueio a agenda, eu estou bloqueando o tempo. Olha que interessante.
Bloquear a agenda é colocar a rotina dentro da agenda e automaticamente eu estou bloqueando o tempo. Então, eu estou dizendo que o meu tempo já está todo comprometido, mas ele está comprometido com coisas realmente produtivas. A minha rotina já está montada para aquele dia. Mônica, isso significa que os outros dias vão ser iguais? Não, negativo. O próximo dia você vai desenhar de novo. Você vai desenhar de novo. E outra coisa, quando você pega a prática, quando você começa a fazer isso todos os dias, isso se torna um hábito. Então, vamos lá para o hábito, isso se torna um hábito. Então, sempre a rotina vai estar ligada ao hábito, tá? Sempre a agenda vai estar ligada à rotina, que vai estar ligada ao hábito também, tá bom? Então, vamos lá, para a gente finalizar essa parte, você passa a ter tempo para tudo que você deseja e você não procrastina mais. Isso vai te levar a um outro nível de entendimento e de atitude, tá? Então, para finalizar os 4 pilares, o que você está fazendo? Quando você consegue seguir esses pilares, você começa, você não procrastina mais. E você entra num outro nível de entendimento. Você começa a entender que as suas atitudes são outras. Você já está num outro nível. Eu não patino mais. Eu não fico mais patinando nas mesmas coisas. Aí vem uma outra questão, gente, que é muito importante. Eu passo a não reclamar mais das coisas que eu reclamava antes. Depois vocês vão me dizer, ou vão comentar aí entre vocês depois, eu não sei, quem nessa quarentena se tornou pessoas reclamonas, que não era, né? Às vezes tem coisa que não é da gente. Poxa, eu não reclamava tanto. Poxa, eu não era tão estressada, eu não reclamava demais das coisas. Eu não dizia que não dava tempo de fazer nada, eu não era assim. Então, agora é um ótimo momento para você repensar e falar, não, eu não vou reclamar mais, eu vou me organizar, eu não vou me estressar mais, eu vou me organizar, ok? Então, quando a gente começa a entrar nesse outro nível, as coisas começam a mudar, tá, pessoal? Então, assim, só para finalizar com vocês, isso aqui não é uma receita de bolo, não é um manual, mas são dicas e são estratégias que dão certo. É só a gente colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, dá certo. A gente não pode mudar o que está acontecendo lá fora. A gente não pode mudar o que está acontecendo na educação. Como eu disse para vocês na última reunião, eu também sou mãe. Eu sou mãe de uma adolescente. Eu tenho acompanhado também todos as aulas, as tarefas e tudo mais. E eu vou falar, eu sou extremamente, não é porque eu estou falando com vocês, não, mas eu sou extremamente defensora dos professores e dos coordenadores. Eu sou mesmo, tá? Então, assim, eu faço o possível para ajudar minha filha no que ela precisa, eu ajudo o máximo. Mas não existe culpado. Se deu certo, se não deu, se está bom, se não está, se é o melhor caminho, se é o melhor jeito de fazer. Gente, a gente não sabe. O importante é que vocês fazem um excelente trabalho. Vocês fazem, sim, um trabalho de super-heróis, né, mesmo. Né? Então, não fiquem criando esses pensamentos, porque estão reclamando, porque estão achando que não está bom. Não pensem assim. Pensem positivo. Faça o melhor de vocês e trabalhe dentro das possibilidades e dentro das prioridades de vocês. E vocês vão ver que a recompensa vai vir. Tá bom, gente? Então, assim, eu deixei aqui o meu recado. Se vocês quiserem falar alguma coisa também, eu vou estar aqui até o final.
E quero mais uma vez deixar um beijo no coração de cada um de vocês, dizer que tudo isso vai passar, que vai dar certo, que nós estamos juntos, ninguém luta sozinho, nós estamos de mãos dadas, podem contar comigo o que vocês precisarem, pode me mandar mensagem a hora que vocês quiserem, pode ir no meu consultório, pode me procurar e eu vou estar junto com vocês. Ah, Mônica, atende uma pessoa que está precisando, às vezes não é para você, mas é uma pessoa que você, como as meninas, a Simone, as meninas me mandam, elas sempre me mandam, né? Mônica, atende esse aluno, atende esse pai, essa mãe, sabe? São tão queridas. É a Tati e a Simone, né? Quero deixar um beijo muito grande para elas, parceiríssimas, né? Assim como a Nayara também, todos vocês. Eu quero dizer para vocês, contem comigo, tá? Rosemary, contem comigo, tá, queridos? Um beijo. Muito obrigada pela participação, pelas falas, pela palavra, foi excelente. Tenho certeza que aprendemos um pouco mais hoje. E tudo isso que ela fala para mim já lá no consultório, porque, claro, a coordenadora tem que fazer análise, né? Tem que fazer o acompanhamento. Olha, e ela faz a atividade direitinho, ó. Não,